Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente no horário do almoço. Estou estudando filosofia antiga e aí eu parei alguns minutos para pensar sobre Jesus, né? Como a sua filosofia é revolucionária. A filosofia, um título interessante, ó, a filosofia revolucionária do Rabino Yeshua, né? O Mestre Jesus Cristo, este que deixou esse ensinamento milenar e universal. Milenar porque já tem mais de 2000 anos e universal porque a filosofia de Jesus Cristo ela pode ser utilizada em qualquer lugar. É isso mesmo que você ouviu. A filosofia de Jesus Cristo ela pode ser usada em qualquer país, em qualquer ambiente, dentro da sua casa, na sua empresa, no ônibus, na academia, com seu grupo de WhatsApp. Né? São ensinamentos éticos, morais, espirituais, que vão aí ecoar pela eternidade, que modificou a história antes de Cristo e depois de Cristo. As narrativas de Jesus nos evangelhos tem todo aquele ensinamento, tem toda aquela técnica, todas aquelas narrativas, não só nos evangelhos, mas também no Atos dos Apóstolos, que é atribuído ao evangelista Lucas, as cartas de Paulo, as cartas dos outros apóstolos e os historiadores que também falaram sobre o homem Jesus, o Jesus histórico e toda a sua trajetória aí nesse pouco tempo que ele passou aqui pelo planeta Terra. E são esses os nossos desafios, os desafios de uma obra de vida, uma obra consagrada a Deus, os desafios de manter-se aí, né, caminhando sobre o planeta Terra, assumindo-se como ser humano e procurando levar uma mensagem de amor, de fé, de esperança, de salvação para outras criaturas, como ele pediu lá nos evangelhos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. No evangelho de Mateus, Jesus, lá no capítulo 4, não me lembro agora o versículo, mas no capítulo 4, Jesus vai até João Batista está no Rio Jordão, Jesus passa por um ritual de purificação, que nós os cristãos chamamos de batismo. Logo em seguida ele é levado pelo Espírito ao deserto, e neste deserto, neste momento em que ele está com ele, ele tem aí um desfecho muito interessante, né, argumentativo, com um ser conhecido como adversário, e este ser tenta de todas as maneiras retirar de Jesus, né, as suas dádivas. Quais são as suas dádivas? Jesus é aquele que está conectado 100% com o pessoal do andar de cima, né? Jesus fica 40 dias, a Bíblia usa uma referência como 40, um processo de 40 dias de jejum, um jejum perfeito, e depois que ele fica por este momento sem se alimentar, ele tem fome. E a primeira oferta do outro lado é: se você é realmente o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. E aí Jesus vai dizer: nem só de pão vive o homem, nem só de dinheiro, nem só de redes sociais, nem só de diversão, nem só de prazer, nem só de trabalho. É isso. O ser humano necessita de mais coisas. O ser humano é um ser quase infinitamente vazio por dentro, que precisa se preencher com tantas coisas, e na maioria das vezes a principal, que deveria ser o espiritual, a gente deixa sempre em segundo, terceiro, até mais embaixo aí das nossas hierarquias de valores. Depois Jesus é levado no pináculo do templo, em que ele é confrontado sobre as leis da física. Se você é filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque disse Deus que dará ordem aos seus anjos para que não tropece em nenhuma pedra. E aí Jesus tem todos os seus argumentos, né? Jesus, é claro, ele não vai desafiar as leis perfeitas daquilo que é perfeito, né? E na última instância, Jesus é levado num alto monte, em que lá ele e o coisa vislumbram aí todos os reinos da terra. Interessante, né? Que a terra, por ser
em formato de um globo, globoide, aí, vamos dizer assim, não é um globo perfeito, né? Não dá para ver todos os reinos. É interessante, né? Se eu estou aqui no hemisfério sul, se eu subir aí o exemplo na estação espacial, eu não vou conseguir ver do outro lado do planeta. E a Bíblia fala que este ser leva Jesus num alto monte, e deste alto monte eles conseguem ver todos os reinos da terra. Então estamos falando de um plano espiritual. E nessa última tentativa de fazer com que Jesus desista dos seus objetivos, é ofertado a ele todos esses reinos. E ele unicamente precisaria se dobrar, prostrar-se diante desta entidade aí. Gente, é aquilo que acontece com o ser humano, tá? É aquilo que acontece com o ser humano. Nós estamos nos prostrando, nós estamos nos curvando diante de coisas. E a gente aceita com maior alegria, com maior prazer, certo? A gente dedica horas e mais horas para coisas e muitas vezes essas coisas não vão nos edificar. Então fica essa dica, essa reflexão sobre este grande mestre que venceu essa adversidade no momento em que aparentemente ele poderia estar mais frágil, mas ele não estava. No momento em que eu estou mais frágil é que eu estou mais forte. Fica com essa dica, fica com essa reflexão, se agarre em Jesus, se agarre nos ensinamentos dos grandes mestres que deixaram o seu legado aí na história. Tem vários aí, eu me apego a Jesus Cristo, mas tem outros aí. Eu sou fã de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o filósofo revolucionário aí, que revolucionou a história do pensamento. Nós só somos o que somos por causa dessa filosofia medieval, dessa filosofia desse grande pensador conhecido como Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Fiquem com Deus, até a próxima, um abraço do irmão Gerson, a gente se vê por aí. Gente, se você puder, você que está só de passagem, se inscreve no nosso canal, você já está nos ajudando, lembrando que a nossa obra social é com crianças, adolescentes e jovens aí, atualmente com 37, nós estamos fazendo a inscrição para a oficina de pintura, arte em tela, a nossa parceria com a Funalfa aqui de Juiz de Fora, então esse número vai aumentar aí, tá? A gente precisa ter 10 inscrições para poder iniciar aí essa atividade lá no Instituto Betel, aqui na cidade de Juiz de Fora. Obrigado, inscritos, obrigado, apoiadores, equipe Betel. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus, até a próxima.